mundo que tá aprendendo inglês sabe que tem aquelas dificuldades típicas que todo aluno, né, enfrenta. Som do TH, a história da pronúncia no inglês, né, entre outras. Mas sabia que também tem muita coisa que a gente acha facinho, mas que os gringos que tentam aprender português têm bastante dificuldade? E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os 5 maiores erros que os gringos cometem quando estão aprendendo português. E o vídeo de hoje tem a participação especial do Balu, né, Balu? Que é a raça dele é um Newfoundland. Então ele é um Canadian, né, Balu? Você é canadense? Ai, eu não aguento. E muito bem, se você é novo por aqui, eu sou a Gi e eu e minha irmã gêmea Bianca somos as gêmeas do inglês, teachers especialistas em descomplicar o inglês para você falar de uma vez por todas, e nós postamos de segunda a sexta-feira ao meio-dia vídeos dos mais variados tipos, né? Tem playlist de gramática descomplicada, então você vai aprender tempos verbais, enfim, tudo que você precisa saber de gramática para te ajudar no inglês, de expressões também, tem English Quiz para você testar os seus conhecimentos e aprender, tem vlogs, tem conteúdos como este aqui, ó, simplesmente de curiosidade, né, interessantes. Então se você gosta desse conteúdo e ainda não é inscrito, já dá aquele clique no botão, se inscreve para não esquecer depois. E, gente, esses 5 pontos que eu vou trazer para vocês no vídeo de hoje, eu li em um artigo, né, em uma reportagem que foi publicada na BBC News Brazil. Então, se você quiser depois ver tudo completinho, o artigo, eu vou deixar o link na descrição para que vocês tenham acesso. Então, vamos lá. Primeira dificuldade, primeiro erro dos gringos quando estão aprendendo português, gente, é com os nossos sons nasais e com o LH e o NH. Pra gente é super fácil, né? Você vê a palavra pão, escrita desse jeito, você fala pão. Um gringo, né? Um canadense, um norte-americano, um inglês, um australiano, enfim, um falante nativo de inglês, ele vai falar pau. Eles não conseguem fazer esse esse som nasal, é difícil. Se eles quiserem falar pãozinho, vai ficar pauzinho. Eles têm muita dificuldade, tanto com som nasal quanto com L, H e NH. Então, você viu só? Nós não somos os únicos, né? A gente acaba tendo dificuldade de aprender esse som que a gente não tem no português, que é o som do TH em inglês. Inclusive, tem vídeo sobre isso, tá? Se você tem dificuldade, temos um vídeo, vou deixar o card aqui, o link na descrição, pra você nunca mais ter dificuldade com TH em inglês. Mas não somos os únicos, eles também têm dificuldade com esses sons, que pra gente é super fácil, né? Inclusive, esses são os sons entrega gringo, né? Você tá conversando com alguém, se a pessoa não consegue falar esses sons com facilidade, começa a falar pauzinho, quentinha, começa a ter dificuldade com esses sons, você já sabe que não é falante nativo. O segundo erro que os gringos que estão aprendendo português têm bastante, né, sofrem, é a história... Olha os barulhos do baú aqui. É a história da concordância verbal e de gênero. Para quem fala português nativamente, é muito instintivo, né, pensar em uma mesa, né, mesa é um substantivo feminino, pensar em uma mão, pensar em um copo, a gente tem isso quase que intuitivamente, né? Mas para quem tá aprendendo português, isso é um grande desafio. Porque você poderia dizer pra pessoa, terminou com A, você fala, né, o gênero é feminino, terminou com O, é masculino, mas tem várias palavras que não se encaixam nisso, né? Por exemplo, uma mão, termina com O, mas a gente fala uma. Ou então lei não termina nem com A nem com O, então isso dá um nó na cabeça. Outra coisa que dá um nó na cabeça também é, por exemplo, se eu quero falar que o cabelo dela é bonito. Eu tô falando do cabelo, mas eu tô falando... Olha o trovão. Eu tô falando cabelo, mas o cabelo é dela, então esse dela tem que concordar, né, com o fato de ser uma mulher de quem eu tô falando. Enfim, essa coisa de concordar com o gênero, concordância verbal, pra eles é bem difícil. Inclusive, o meu husband, o Andy, que morou vários anos no Brasil, né, é brasileiro, já falei pra vocês, né, inclusive tem um vídeo da gente contando a nossa história, ele é brasileiro e é americano. Ele tem dificuldade, às vezes, com algumas palavras, às vezes a gente tá conversando e ele fala, você ficou bravo com tal coisa? Fiquei brava. Enfim, mas normal, né, todo mundo tem suas dificuldades. A terceira dificuldade, o terceiro erro que os falantes nativos de inglês cometem quando estão aprendendo português, e que assim é um grande desafio para eles, é o fato de que a gente tem muita palavra que é quase igual e que muitas vezes a entonação e o significado mudam apenas por conta de um acento. Inclusive no inglês nem acento tem.
Exemplos de palavras que eu vi na reportagem, que eu falei que o link tá aqui na descrição. Avó e avô, né? A entonação muda, os símbolos mudam, né? Acento agudo, acento circunflexo e o sentido muda também. Outro exemplo, pais e país. Para eles é muito difícil, né? Essa pronúncia que pra gente é nítida a diferença. Mas para um falante nativo de inglês que tá aprendendo português não é. Assim como para eles, algumas pronúncias do inglês são super óbvias e pra gente é um grande desafio dar um nó na cabeça, né? Então essa é uma grande dificuldade. Já deixa nos comentários quais até agora você realmente consegue entender que é difícil mesmo, né? Você fica, caramba, é difícil, eu só sei porque eu nasci falando mesmo. Se fosse me ensinar, eu também ia me enrolar inteiro. That's hard. That's super hard. Gente, o quarto erro que é super comum um gringo cometer na hora de falar português é não fazer a entonação certa de pergunta. Pra todo mundo que tá aprendendo a falar inglês, pra todo mundo que já deu uma maratonada na nossa playlist de inglês básico aqui no YouTube, na nossa playlist de tempos verbais, vocês sabem, né, de gramática descomplicada, vocês sabem que no inglês a gente muda a ordem das coisas, né? A gente usa auxiliar também pra formar pergunta. A estrutura de uma pergunta é diferente da estrutura de uma afirmativa, de uma negativa, muda completamente. Não é só colocar uma interrogação e mudar a entonação. Por isso é muito comum que os gringos, eles façam uma pergunta sem fazer uma entonação muito de pergunta. Afinal, a estrutura já denuncia que aquilo é uma pergunta. No português não é assim. No português, você pode ter a mesma frase com entonações diferentes, ela é uma afirmativa ou uma pergunta. Por exemplo, ela é bonita. Falei desse jeito, é afirmativa. Ela é bonita? Vira uma pergunta. Em inglês, não, né? Em inglês, se eu quiser falar que ela é bonita, eu falo she is pretty. She is pretty. Se eu quiser perguntar, eu falo is she pretty? Is she pretty? Tá vendo? Eu não preciso nem mudar a entonação. A estrutura da frase denuncia isso. E, de novo, se você não entendeu por que a pergunta ficou diferente, tá na hora de maratonar a playlist de inglês básico que a gente tem aqui no canal. Bom, como vocês podem ver, por eles terem essa diferença aí gramatical na língua inglesa, eles acabam tendo muita dificuldade. E é muito comum a gente estar conversando com um gringo e você não saber se ele tá falando ou se tá perguntando. Aí você fica, calma, ele tá me dizendo que a menina é bonita ou ele tá me perguntando se ela é bonita? Ele já conhece, não conhece? Que entonação é essa? Fica a dúvida. Is that a question? No. A quinta dificuldade, gente, é com as formas irregulares dos verbos ir, ver e vir. Por exemplo, se eu disser que eu fui ao supermercado, eu tô usando aí a palavra fui, como o passado de ir, né? Eu fui ao supermercado, né? Agora, se eu quiser dizer que ele foi muito feliz, o foi aí é o passado do ser, né? Ele foi muito feliz, de ter sido, né, muito feliz. Qual que é a diferença do fui pro foi? Essas diferençazinhas assim, com formas irregulares, também dificulta a vida deles. Pra vocês verem que não é só a gente que apanha na hora de aprender formas irregulares, né, dos verbos em outra língua. Ainda nessa história, né, a diferença típica entre o ser e o estar. No inglês, tanto o ser quanto o estar são representados pelo verbo to be, né? Então eu posso dizer I am here, eu estou aqui, ou então I am happy, eu sou feliz. Eu uso o I am para dizer eu sou, eu estou e o contexto permite interpretar. No português tem diferença entre ser e estar e é muito comum que eles não consigam captar bem em que momentos usar, né? Qual é essa diferença de fato. Então é bem comum você ver um gringo falar, por exemplo, eu estava amigo desta pessoa, né? Ao invés de eu era amigo dessa pessoa. Enfim, vocês podem entender o que eu tô falando. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, foi um pouco diferente, trouxe aí algumas curiosidades, né? Das maiores dificuldades dos gringos que estão aprendendo português. Se você quer saber um pouco mais sobre as esquisitices da cultura norte-americana, coisas que a gente acha bem esquisito aqui no Brasil, né? Que é bem diferente lá nos Estados Unidos, tem vídeo também sobre isso, também vou deixar aqui nos cards. Aproveita e maratona no nosso canal. Se você ainda não deu like, já deixa seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Take care!